Olá, meu querido, olá, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal do YouTube. É uma bênção, um privilégio ter você conosco aqui para que possamos ouvir, aprender a palavra de Deus. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu sempre peço essa força, essa ajuda, dá uma força aqui no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, dê o seu like, escreva aqui embaixo nos comentários. Isso ajuda para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Você sabe disso, você que já nos acompanha esses anos todos, vem, continua conosco e compartilha o vídeo, copia o link, manda pelo WhatsApp, manda pelas suas redes sociais. E isso vai abençoar com toda certeza as pessoas que vão ver essa mensagem. E antes da gente orar, para já partirmos para a mensagem, deixa eu colocar aqui um aviso, né, muito especial. Vou chegar aqui um pouquinho para a direita. Esse domingo que vem e o outro domingo, os dois últimos domingos de agosto, vamos ter aqui na Igreja Batista Prata uma programação muito especial. Domingo que vem, às 18 horas, estará falando da irmã Natália Nunes. Ela é acadêmica de psicologia, é uma moça, ela é líder atuante lá da mocidade. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Ela é membro da Igreja Batista de Getsemane e vai estar conosco. E no último domingo, no dia 28, teremos o irmão Davi Lucena, seminarista, membro lá da igreja do pastor Silvio, e vai estar abençoando também a você, a nossa mocidade. Então vá, leve seus filhos, neto, vizinho, sobrinho, leva a turma toda, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida daqueles que ouvirem, que ouvirão essa palavra. Deixa eu tirar aqui o negócio. Isso. Tá bom? Então, fica aqui o meu convite para que você participe domingo que vem às 18 horas e no domingo, dia 28, às 18 horas, para que Deus abençoe. É 28 mesmo? Isso aí, 28. Dê uma olhada aqui no calendário. Vamos orar então, para que possamos ler a palavra e receber aquele recado que Deus tem do coração dele para o nosso coração, onde você estiver, mesmo que você esteja vendo essa mensagem depois, já passado alguns dias, ore comigo. Eu tenho certeza que a oração que você vai fazer comigo agora, independente se for ao vivo ou não, vai chegar ao trono da graça, ao trono do nosso Deus. Vamos orar. Deus bendito, Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos aqui através desta ferramenta extraordinária que é a internet, que é podermos pregar a tua palavra através desse canal e ela alcançar muitas e muitas pessoas. Nos abençoa agora quando estaremos lendo a tua palavra e, ó Deus, que ela possa chegar aos corações de todos nós agora e aqueles que vão ouvir depois, ó Deus. Que essa palavra seja uma bênção, seja transformadora, seja poderosa na nossa vida, que nada agora possa atrapalhar o receber essa palavra, o agir do Espírito Santo. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos agora, né, reiniciamos, voltamos das férias na terça-feira passada e começamos uma nova série de mensagens chamada Mensagens de Fé e Esperança. Mensagens de Fé e Esperança. Na semana passada, o vídeo está aqui no canal, nós falamos sobre Deus é por você. E hoje a mensagem vai ser sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 11. Então, abre aí a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque a gente vai voltar ao texto muitas vezes. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 11. E a mensagem hoje vai ser sobre segredos para a vitória. Segredos para a vitória. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 11. Eu vou ler na nova versão internacional. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos
sempre somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Deus abençoe e aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Quero começar hoje contando uma história simples, mas bem interessante. Conta-se que certa vez em um reino, um amigo do rei estava preocupado em dar um presente ao rei, ao seu amigo rei, por conta do seu aniversário. E aquele amigo não sabia o que ia dar, resolveu procurar um sábio e pedir-lhe então um conselho. Ele explicou ao sábio o que precisava e o sábio escutou com muita atenção. Mas aquele sábio, diante do pedido de que precisava ver qual o presente para aquele amigo dar ao rei, pediu um dia para pensar. No dia seguinte, o amigo do rei foi conversar e o sábio sugeriu-lhe que desse, sabe o quê? Um anel de presente. Aquele amigo do rei perguntou, mas o rei já tem tudo, o rei tem um monte de anel, ele tem o anel do cero, eu vou dar a ele mais um anel. O sábio então disse que este anel era diferente. Ele tinha que comprar o anel e mandar escrever naquele anel: isto também passa. Isto também passa. Por que isso? O sábio explicou então ao amigo do rei: quando o rei vier da guerra, todo orgulhoso por ter vencido a guerra, peça para ele olhar o anel. Mas também quando em outra ocasião ele voltar de uma luta derrotado, onde ele perdeu os soldados, perdeu o armamento, sentindo-se fracassado, peça a ele também para olhar o anel e ler que tanto na vitória quanto na derrota, isto também passa. Meu amado, a maioria de nós lida com vitórias e derrotas. Mas também é verdade que a maioria de nós também não sabe lidar com as vitórias e com as derrotas. Porque nas duas parece que o tempo vai ser eterno. Quando a gente vem aquela derrota, então parece que ela nunca vai deixar de incomodar, de atrapalhar, de magoar, de entristecer. Quando você e eu lutamos por algo e vencemos, é comum nós ficarmos alegres, orgulhosos e até alardear, dizer para todo mundo, de um modo até inadequado, a vitória e mostrando até que parece que o mérito é nosso. Mas você vai concordar comigo que do outro lado, quando nós sofremos uma derrota, como é fácil culpar os outros por não termos alcançado a vitória. Quando nós alcançamos a vitória, o mérito é nosso. Quando estamos diante da derrota, o demérito, a culpa é sempre dos outros. É ou não é assim que a gente faz? A vida é cheia de surpresas. Quando a gente se abre todo dia para dar e receber o melhor, não é verdade? Bem, voltando então agora para o nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos alertando, ligando lá o sinal vermelho, com a ideia de que poderia ocorrer que as bênçãos que o crente recebe de Deus podem levar aquele crente ao orgulho. Paulo aqui está alertando que quando o crente recebe as bênçãos de Deus, ele pode pensar o seguinte: eu mereço,
eu fiz por merecer. Afinal de contas, eu sou um crente que vou à igreja, eu devolvo meu dízimo, eu participo de tudo. Então, nada mais justo, nada mais normal, nada mais meritório do que eu realmente ter recebido essa bênção de Deus. Mas perceba, meu amado, perceba, minha amada, que a própria vida do ser humano, ela é feita como que desenhada para que o homem não caia no orgulho, na soberba, na altivez. Eu e você, nós somos mortais. Nós somos vítimas das circunstâncias. Nós somos vítimas das vitórias e, principalmente, nós somos vítimas das derrotas. Quantas e quantas vezes você já se viu envolto numa situação que está fora do seu controle? Você amanheceu naquele dia calmo, sereno, tranquilo, tinha programado todas as atividades daquele dia, mas de repente algo acontece, uma notícia chega e muda tudo aquilo que ele planejou, muda todo o seu dia, muda até a sua vida, foge do seu controle. Não concorda comigo? Todos nós estamos sujeitos às mudanças e às oportunidades da vida humana. Você sabe, você é dono de um corpo mortal com toda a sua fraqueza e toda a sua dor. Portanto, diante de todas essas verdades da existência humana, o apóstolo Paulo diz que o homem é como se tivesse um tesouro precioso. Nós lemos ali no verso 7 de 2 Coríntios 4. Mas esse tesouro precioso está contido num recipiente de barro que é fraco em si mesmo e não tem nenhum valor. Interessante, amado. Pensa aqui comigo. Hoje em dia, muito se fala sobre o poder da humanidade, das grandes forças que a humanidade tem e domina, de toda a tecnologia que se tem, do poderio das armas nucleares, da ciência, do avanço, né, da medicina, da corrida espacial, de tudo aquilo que alardeia, que fala, que mostra, que pinta um quadro de que o homem é poderoso, de que a humanidade é poderosa. Mas veja só, entenda que a característica real e mais marcante da humanidade, a característica real e mais marcante do homem não é o seu poder, mas sim a sua fraqueza. Sim, meu querido, é a fraqueza, a nossa fraqueza, que marca muito mais a nossa existência do que qualquer outra coisa que você ou que qualquer homem possa ter, conseguir ser, dominar, ter poder. Vou te dar um exemplo bem real, bem perto de nós, disso que eu estou falando agora. Nós todos sabemos, né, a vida nos rodeou com muitas doenças. Parece que a cada época, né, vem uma doença nova, uma doença que às vezes estava esquecida, perdida, até erradicada à volta. Saímos de uma pandemia de Covid-19 que infelizmente vitimou milhares e milhares e milhares de pessoas, e agora aparece aí a varíola do macaco, e depois sai da varíola do macaco, parece que a dengue, a chikungunya, elas voltam porque parece que tiram férias, enfim. Nós estamos rodeados de doenças. Parece até que essas doenças, elas são feitas para que lembremos que essas mesmas doenças são nossas, enquanto que a glória provém de Deus.
para que nós reconheçamos nossa total dependência de Deus. Não é que Deus vai enviar uma doença como um castigo ou coisa parecida, mas é que uma doença, quando chega, seja ela qual for, é nesse momento, é o momento de entendermos e reconhecermos a nossa total dependência que temos de ter de Deus. E não somente da medicina humana, que é muito válida, é importante, é necessária, por sinal. Mas eu vou aqui afirmar que toda medicina humana é importante, é necessária, você precisa ir ao médico, você precisa se cuidar, você precisa fazer os seus exames de rotina, você precisa tomar os remédios que os médicos te passam, porque eles são preparados, eles estudam muito para isso, mas também você tem e muito que confiar no Senhor. Doenças, problemas familiares, insegurança, violência, perseguição, discriminação, falta de esperança no futuro, dificuldades financeiras, todos somos rodeados por todas essas mazelas. E essas dificuldades nos fazem perceber, nos fazem sentir, nos fazem compreender o quanto a vida é frágil, é dura, é vazia. É como um vaso de barro que o apóstolo Paulo fala aí no verso 7 de 2 Coríntios 4. O apóstolo Paulo, então, nos ensina nesse texto alguns segredos preciosos para alcançarmos as vitórias tão desejadas por nós no nosso dia a dia. Vamos aprender rapidinho quais são esses segredos e eu sugiro que você anote aí um pedaço, uma folha de caderno, ou você escreva no seu celular, depois volte a mensagem para ouvir e anotar com mais calma. Primeiro segredo que o apóstolo Paulo me ensina para alcançar a vitória no meu dia a dia: nunca desanime, mesmo que a pressão seja enorme. Nunca desanime, mesmo que a pressão que você esteja sofrendo dos problemas, das dificuldades da vida, da doença, de tudo, seja enorme. Olha o que diz o verso 8. Confere comigo. 2 Coríntios 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O que eu acho maravilhoso é que parece que Paulo escreveu para mim isso, né? Ele escreveu isso aí para a igreja em Corinto, lá na metade do primeiro século. Mas veja só, 1970 anos depois, a palavra de Deus, a pena do apóstolo Paulo, fala para mim, fala para você. Não desanime, mesmo que a pressão que você esteja sofrendo agora seja enorme. Há todo tipo de pressão, ou há todo tipo de pressões sobre nós. Mas nunca nos encontramos num beco do qual não possamos sair. Olha só, presta bem atenção, olha para mim agora, presta bem atenção naquilo que eu vou afirmar. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Uma das características da vida cristã é que sempre em Deus, por Jesus, através do Espírito Santo, sempre há uma saída, sempre há uma porta aberta, sempre há uma janela aberta. Meu amado, para o crente, para aquele que confia em Deus, para aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, não existe o tão famoso beco sem saída. Você já ouviu essa expressão? Muitas vezes a gente escuta essa expressão nos filmes, né? Mas também as pessoas falam quando contam os seus problemas. Olha, eu estou com tantas dificuldades, estou passando por tanta pressão, por tanto problema, que eu não vejo saída, eu me sinto num beco sem saída. Para quem é crente, isso não é verdade.
Não é verdade. Porque por mais difíceis e estreitas que sejam as circunstâncias que você possa estar vivendo, que o crente possa estar vivendo, o crente não tem que se sentir, não tem o porquê de se sentir encerrado, enjaulado, confinado, em um beco sem saída. Pode ser que naquele momento você se encontre num meio difícil. Pode ser que agora, ao ouvir essa palavra, você se encontre num meio difícil. Pode ser que essa palavra tenha sido gravada há muitos anos e você está agora aí em 2025, em 2028, ouvindo essa palavra e possa ser que você se encontra num momento difícil, numa circunstância estreita. Mas se você tem fé em Jesus, se você é filho de Deus em Cristo Jesus, sempre há um caminho de saída na direção de Deus. Nunca desanime, mesmo que a pressão seja enorme. Sempre há uma saída, uma porta aberta, uma janela na direção de Deus. O segundo segredo nós encontramos aí na primeira parte do verso 9 de 2 Coríntios 4. Nunca seremos abandonados por Deus. Está escrito aí, ó, Paulo escrevendo: somos perseguidos, mas não abandonados. Meu querido, quantas vezes diante da insegurança, principalmente quem é como nós, que vive no Rio de Janeiro, vive na Baixada Fluminense, diante de tanta violência, de tanta insegurança, parece que a gente se sente abandonado, né, pelo poder público. Muitas vezes os problemas te isolam tanto, há tanta situação difícil, que as pessoas não têm condições de te ajudar, não têm uma palavra boa. Aliás, muitas das vezes as pessoas nem te dão palavra boa, né? Elas te dão a pancada. Em vez de abençoar, elas complicam a tua situação. Mas a Bíblia me afirma agora que eu nunca serei abandonado por Deus. Eu posso ser até perseguido. Posso ser perseguido pelos homens, posso ser perseguido pelas circunstâncias, posso ser perseguido pelos problemas, mas nunca, nunca serei, de modo algum, jamais abandonado por Deus. Repete aí comigo, você que está aí do outro lado. Repete aí comigo: jamais serei abandonado por Deus. Repete de novo com fé. Pode falar em voz alta, não importa se as pessoas que estão aí perto te escutem, mas você vai abençoar também a vida dessas pessoas falando isso. Jamais serei abandonado por Deus. Sabe, uma das coisas mais extraordinárias, mais notáveis a respeito dos mártires do cristianismo, aquelas pessoas que morreram, né, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Uma das coisas mais extraordinárias foi sempre que em seus momentos mais difíceis, mais dolorosos, eles tiveram poderosos encontros com Jesus. Estevão, por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, lá em Atos capítulo 7, versos 55 e 56, quando ele estava sendo apedrejado. Olha o que aconteceu com ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão, nesse momento, não foi abandonado por Deus de maneira alguma. Ele morreu. Ele morreu por amor ao cristianismo, morreu por amor ao evangelho, mas nesse doloroso momento, toda a dor, toda a petrada que ele estava levando não se compararam com a visão que ele estava tendo ali de estar ao lado do Senhor Jesus. Deus jamais te abandona. Um outro texto que afirma muito bem isso é o que Davi escreveu no Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. É muito difícil. Acontece, infelizmente, que pai e mãe abandonam os seus filhos. Mas é muito difícil. Nós sofremos, nos doamos pelos nossos filhos.
Mas ainda que pai e mãe abandone, Deus jamais te abandona. Meu amado, minha amada, tenha total certeza, a plena fé, a máxima confiança que nada pode mudar, alterar a fidelidade de Deus a você. E que por mais que apareçam situações estreitas, difíceis, complicadas, muros enormes à sua frente, nunca haverá um beco sem saída para quem confia em Deus, porque Deus jamais te abandona. Terceiro segredo, caminhando já para o final da nossa mensagem. Olha aí a segunda parte do verso 9. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Primeiro segredo para a vitória do dia a dia: nunca desanime, mesmo que a pressão seja enorme. Segundo segredo: nunca você será abandonado por Deus. E o terceiro segredo: nunca perca a esperança. Você pode chegar ao fim das suas forças, ao fim de todos os seus recursos, achar que não tem mais saída alguma, solução nenhuma, mas nunca tem que perder a sua esperança. Você vai concordar comigo que há momentos na vida da gente que a gente não sabe o que deve fazer. Há momentos em que parece que levamos uma grande surra, apanhamos tal qual um lutador de boxe. Você viu aí os filmes do Sylvester Stallone, da série Rock? O Rock, na luta, ele apanha, no final ele consegue vencer, mas sai com o rosto todo cheio de hematoma, desfigurado, né? Haja maquiagem, mas na vida de um lutador isso acontece muito. Ele apanha e sai com o rosto coberto de hematomas, e parece que na nossa vida a gente vive levando surras assim. Há momentos nos quais o crente não pode ver bem para onde vai a sua vida, mas deve manter a fé em Deus e nunca duvidar de que Deus não vai te abandonar e de que Deus vai levar você para um lugar seguro. Há momentos em que a vida nos faz sentir como se devêssemos nos lançar em um mar tempestuoso, agitado como que quase um furacão, mas ainda assim, sem dúvida e com fé em Jesus, saber que Ele nos erguerá e nos tirará dessa tempestade, como fez com Pedro. Há momentos nos quais o crente deve aprender a lição mais difícil de todas, a mesma lição que Jesus teve que aprender lá no Getsemane. Há momentos de tanta luta, de tantas situações difíceis e complicadas, que você tem que aprender a aceitar o que não pode compreender, como Jesus. Confiar em Deus e dizer, como o Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 14, verso 36. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meu amado, minha amada, às vezes acontecem coisas que a gente não pode entender. Vêm problemas, situações, coisas que não fazem o menor sentido, ideia para nós. Nós não entendemos por que a gente faz isso. Eu participo de tudo na igreja, eu faço tudo, eu sou um crente fiel. Há momentos para todos assim, mas nesses momentos você ainda pode dizer, deve dizer e tem que dizer: Deus, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o meu Pai Celeste. O Senhor não me abandona. O Senhor cuida de mim. E eu não vou perder essa esperança verdadeira. O crente pode até chegar ao ponto de afundar na tempestade como Pedro, mas nunca perderá a esperança enquanto tenha a presença de Cristo. Quarto e último segredo para te terminar essa palavra. Versos 10 e 11.
trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Quarto e último segredo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versos de 7 a 11, sobre como ter a vitória no nosso dia a dia. Nunca aceite a derrota. Nunca aceite a derrota. Nunca aceite a derrota. Não se conforme. O inimigo quer que você pense assim. O inimigo já é um derrotado, ele quer derrotar, ele quer que você tenha uma mentalidade de derrotado, uma mentalidade de derrota, de perdedor, de fracassado, de vencido, como ele é. Porque o Senhor Jesus esmagou a cabeça dele quando ressuscitou ao terceiro dia. Meu amado, nós somos golpeados muitas vezes, mas não derrotados. Quantas e quantas vezes a vida já nos deu uma surra, mas mesmo assim não somos derrotados. Nunca aceite a derrota, porque você não é um derrotado, mas em Cristo Jesus você é muito mais que vencedor. A maior característica do crente é que não cai, mas sim, cada vez que isso acontece, ele se levanta outra vez. Não quero dizer que nunca se sinta golpeado, mas o crente não é derrotado jamais. Pode perder uma batalha, mas sabe que no final não poderá perder a guerra. Nunca aceite a derrota. Se eu não me engano, foi nas Olimpíadas de Seul, na maratona feminina, em 1988. Uma atleta, se eu também não estou enganado, da Suíça, ela marcou aquela maratona e o seu nome para sempre. Talvez você lembre disso. Possa não estar dando os dados certos, a minha memória possa estar me traindo, mas eu sei que numa Olimpíada, provavelmente uma atleta da Suíça na Olimpíada de Seul em 88, ela, quando entrou no estádio para completar a maratona, ela estava cambaleando, correndo totalmente torta. Ela já tinha perdido a maratona há muito tempo, mas ela foi fazer a última volta, os 800 metros finais ali, e o estádio todo foi a loucura, ficaram em pé e aplaudiram e vibraram com aquela atleta. Alguns médicos tentaram apoiá-la, mas ela não aceitou, porque se tivesse apoiado, ela não poderia completar a maratona, ela não chegaria lá. E ela cambaleando, sofrendo, quase que se arrastando, ela chegou ao final. Quando ela passou a linha final, a linha de chegada, o estádio todo veio abaixo. E ninguém lembra mais quem ganhou a maratona daquele dia, daquela Olimpíada. Mas muita gente que assistiu aquele vídeo, ou que vê depois, lembra dessa atleta. Nunca aceite a derrota. Marque o seu nome para sempre na história da humanidade. Nunca aceite a derrota, porque em Cristo somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós temos a vitória maior, a vitória final, que é o céu. O inimigo pode colocar na sua mente que você é derrotado, mas você não é, você é mais do que vencedor. Estes são, então, os 4 segredos que eu aprendo aqui com Paulo. Nunca desanime, mesmo que a pressão seja enorme. Você nunca será abandonado por Deus. Nunca perca a esperança, nunca aceite a derrota. Paulo estava muito consciente de que se alguém podia compartilhar a vida de Cristo, devia também compartilhar os seus riscos. Que aquele que quer viver com Cristo devia estar preparado para morrer com Cristo. Paulo conhecia e aceitava a inabalável lei da vida cristã, não há coroa sem cruz. Paulo enfrentava tudo recordando o poder de Deus que levantou Jesus Cristo dos mortos. Paulo era capaz de falar com coragem e desprezar sua segurança pessoal, porque cria que mesmo quando a morte chegasse, o Deus que tinha ressuscitado a Cristo
também o ressuscitaria, como vai ressuscitar a todos nós na segunda vinda de Jesus. Paulo estava seguro de que podia obter um poder suficiente para a vida, poder esse que é maior que a morte. Paulo suportava tudo com a convicção de que através de seus sofrimentos e provas, outros eram levados à luz e ao amor de Deus. Na América do Norte, no estado de Nevada, um grande dique chamado Dique Boulder. Quando foi terminado de construir, aquele dique trouxe água e deu fertilidade a várias áreas que uma vez eram desertos. Durante a construção daquele dique enorme, claro, houve trabalhadores que se acidentaram, outros perderam a sua vida. Quando se terminou aquela obra, colocou-se na parede do dique uma placa na qual estavam escritos os nomes de todos os operários que tinham perdido a sua vida para que aquela obra fosse concluída. E debaixo dos nomes deles está escrito o seguinte: estes morreram para que o deserto se alegrasse e florescesse como a rosa. Paulo pôde passar por tudo que aconteceu e sabia que não era em vão, sabia que era para levar os outros a Cristo. Quando um homem tem a convicção de que o que ele está acontecendo acontece pela graça, pelo amor, pelo poder de Jesus, pode enfrentar e suportar tudo, porque sabe que a vitória é certa em nome de Jesus, porque a vitória final é mais importante, porque a vitória final e mais importante do crente é a vida eterna com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que a sua vida, através desses 4 segredos, seja de vitória em vitória para a honra e glória de Deus. Amém? Chegamos então ao final de mais uma mensagem. Espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça então de curtir, compartilhar o meu canal. Está aqui, ó. Você que chegou até aqui, dá essa força ao pastor. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, escreva aí alguma coisa. Eu também sempre coloco aqui, ó, um linkzinho para que você possa ver a mensagem anterior. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite muito feliz. Vamos orar e assim terminar esse nosso momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um que está ouvindo esta mensagem e que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma noite feliz, uma noite de paz. Que Deus te abençoe grandemente.